Ok, bom dia irmãos, estamos aqui para mais uma lição. Neste caso estamos na lição número 9, caso tenham as revistas, e o título é Honrado. A leitura faz em Deuteronômio 4, 1 a 9. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possueis a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois todo o homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém, vós que permaneceste fiéis ao Senhor vosso Deus, todos, hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, pois isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu vos proponho? Tão somente, guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então, a maneira como nós honramos a Deus é quando ouvimos, seguimos e ensinamos a sua palavra. No entanto, não é apenas o ir à igreja, orar, fazer boas ações que contam como honrar. Honrar é, acima de tudo, estimar, respeitar e reverenciar. Por isso é que honrar é algo que necessita de ação e concentração. Não é algo que vamos fazer, por exemplo, o orar antes das refeições, pode ser meio que às vezes até uma rotina e nem pensamos nisso. É algo que temos de dar todo o nosso ser, porque nós queremos conhecer Deus intimamente, por isso o honramos, por isso é algo que queremos fazer, não é algo que já está automático, por assim dizer. Outra forma de podermos honrar a Deus é ajudar os outros a crescer espiritualmente. Tal como diz na Bíblia, somos uma família em Cristo, logo temos de edificar-nos uns aos outros. Vamos agora fazer uma introduçãozinha ao livro, para termos uma melhor noção do contexto onde nós estamos. E, como nós sabemos, Deuteronômio é o último livro escrito por Moisés. É um livro acerca da lei de Deus e sobre como se iria aplicar na Terra Prometida. Ou seja, é meio que estatutos para o povo saber. Ok, tem aqui a lei, vão para a Terra Prometida, têm de saber agora como é que vão. Já que já não temos que esquecer que era uma lei, eram estatutos diferentes da época, porque era um pensamento mais revolucionário, portanto eles tinham de estar orientados com uma lei fixa para como iriam seguir a Deus. E em Deuteronômio, Moisés também nos esclarece a razão de ir para Canaã, como nós sabemos, quando ele decida, e no entanto que não ia abandonar o povo, ele tinha já escolhido um sucessor. É interessante que mostra várias vezes que Moisés suplica a Deus por perdão, por reconhecer que estava errado quando ficou irado, e ele pede várias vezes a Deus para que possa deixar entrar na terra prometida, mas Deus nega. Moisés também nos recorda a terra de Israel, olha para o futuro e avisa ao povo de Deus do que espalharia se não obedecessem a Deus. Agora vamos começar mesmo nos versículos em si. Somente. Ok. No versículo 1 e 2 temos. Desculpem aí. No versículo 2 vou fazer uma análise do versículo meio que pontinhos. A primeira coisa que nós temos logo é ouvir. E ouvir é o primeiro passo no andar com Deus. Se nós amamos a Deus, ou qualquer outra pessoa, nós ouvimos o que ela tem a dizer para nós. E ouvir é escutar com inteligência, aplicando com obediência. E, como nós sabemos, o futuro de Israel não dependia só do povo, mas também de se o povo ouvia a palavra de Deus e obedecia. Eles, se obedecerem, tinham de ouvir. E Moisés tinha, podemos dizer, 3 objetivos para orientar o povo israelita. O primeiro era ter uma vida com graça e proteção de Deus, ou seja, ter a vida com base no Espírito de Deus. Entrar na terra prometida e possuir a terra que Deus lhes ia dar. Não podemos esquecer que esta era uma promessa que já tinha sido feita ao povo de Deus antes até de eles ficarem aqueles 40 anos lá no deserto. É algo desde que eles foram resgatados do Egito que está a ser prometido. Ou seja, Moisés ainda
era focado neste objetivo, ou seja, há mais de 40 anos que ele estava-se a focar neste objetivo. Ou seja, mostra a obediência que ele tinha para com Deus. A obediência de Israel não esteve apenas ligada às ordens de Deus, mas também nas vitórias sobre os inimigos. Moisés queria ensinar ao povo para que eles seguissem firmemente a palavra de Deus. Como nós temos várias vezes também, sempre que eles obedeciam a Deus numa batalha eles ganhavam, mas no entanto quando eles desobedeciam ou por alguma razão que fosse, eles perdiam as batalhas. Era meio que mostrar que o que tu fizeres, se tu me obedeceres, eu vou-te ajudar. Porque era o povo de Deus. E era para o povo também ter uma noção de eu posso fazer o que eu quiser, não. Era para mostrar que se fizessem a vontade de Deus, iriam ser abençoados. Moisés fez, no entanto, um alerta para que o povo não acrescentasse ou tirasse algo da lei ou relativizasse. Acho que isto aqui pode ser mais no sentido de, se eu começasse, está aqui a lei, isto aqui pode ser visto desta maneira, isto outra, o povo podia começar a tentar relativizar algumas partes, mudar a lei, como hoje em dia acontece com algumas seitas que apenas pegam nas partes que querem da Bíblia, ou que apenas pegam algumas partes da Bíblia, ou tentam relativizar outras para mudar. Ou seja, o que está escrito é o que está escrito e não dá para mudar. Ou segues isso ou não segues. E era importantíssimo seguir a lei por causa disso. Faça a pergunta agora. Ok. É só uma perguntazinha para refletirmos, irmãos. Como é que Então, e quando os mandamentos de Deus não são respeitados e quando nós não obedecemos? É isso que vemos no versículo 3. Os vossos olhos viram que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. E estava Moisés a recordar o episódio de idolatria que o povo tinha desobedecido a Deus. E em Números 25-9, vemos então mais explicitamente a existência por parte de Balaão, a tentativa falhada de amaldiçoar Israel. E como não conseguiu, atraiu então, convidou os homens israelitas para a festa com mulheres moabitas, de forma a seduzi-los e conseguindo então que eles adorassem um deus pagão, Baal. Então, como não conseguiu de uma forma, conseguiu outra. E o facto de o povo se ter deixado levar pela sedução das mulheres foi, e posteriormente a adorar um deus pagão e não unicamente como mandamento de Deus, adorar somente a Deus, existiu então uma consequência, um castigo. E a desobediência de Deus resultou então na morte de 24.000 israelitas numa praga que foi lançada. Mas não foi a primeira vez que nós vemos que o povo desobedeceu e desobedeceu ao mandamento de Deus. Nós já tínhamos visto antes, em Êxodo 32, quando pediram a todos os elementos do povo para tirar pulseiras, brincos de ouro e fizeram uma estátua de ouro para poder adorar a essa imagem de ouro e não a Deus. E é interessante vermos que então este episódio de desobediência de Deus leva então a um castigo. A pergunta que eu deixo para nós podermos refletir é: a consequência do povo de 24.000 mortos não foi demasiado excessiva? Qual a importância de existir uma consequência à desobediência? Ok, então se no versículo 3 vimos a desobediência, vamos agora ver a obediência. Versículo 4. Porém, vós que permaneceste fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Ou seja, aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor não foram então consumidos. Aqueles que desobedeceram foram consumidos, os que não desobedeceram não foram consumidos. De certa forma, serviu como um encorajamento ao povo para permanecer obediente e fiel a Deus e aos mandamentos que Deus tinha estipulado e que Deus deixa. E estes mandamentos chegam muitas vezes até nós por líderes, por outros irmãos. Exatamente como diz a Moisés: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que possais possuir. Ou seja, Moisés era um líder responsável por ensinar os estatutos e juízos de Deus ao povo, para o povo ter conhecimento e para o povo poder seguir. Para que cumprisse até à terra, todo o processo dos 40 anos, até à terra que iriam possuir, a Canaã. E Moisés foi, pois, um líder obediente, ou seja, obediente a Deus. Obediente não só aos estatutos de Deus, mas também obediente à missão que Deus tinha-lhe dado. De ajudar, então, o povo a conhecer as verdades.
E hoje nós temos os nossos pastores, que são líderes de igrejas, que são as pessoas que Deus manda e que nos ajudam a ter esse conhecimento, que nos orientam, que nos guiam, que nos direcionam, mas não só. E não é não retirando papéis de pastor, não misturando papéis, porque acho também importante cada elemento da igreja tem, como nós já vimos, cada elemento do corpo da igreja tem a sua função e não é confundido papéis, mas ao lembrar este texto eu lembrei que nós todos devemos seguir o exemplo de Moisés, ou seja, nós todos devemos ser líderes no nosso meio, no nosso contexto, líderes para trazer a palavra, seja na escola, em casa, na faculdade, devemos ser líderes e ser, ok, eu vou obedecer a Deus, vou levar aos outros os mandamentos de Deus. Isso eu também acho que é ser líder e todos nós temos essa responsabilidade. Então devemos ser esses líderes ativos para conhecer e dar a conhecer aos outros as verdades. Não é só dar a conhecer, mas também conhecermos e aprofundarmos nessas verdades para as podermos transmitir aos outros. E somos então todos responsáveis. Não é porque o pastor é o nosso líder que eu vou-me desresponsabilizar de também falar e transmitir a verdade. Nós somos todos responsáveis porque cada um lá está. Cada um tem a sua função, é um elemento importante e todos temos de ter noção que somos responsáveis por transmitir a verdade. E quando falamos da palavra, assim como quando recebemos, em qualquer um dos papéis que desempenhamos, ou eu receber a palavra ou eu transmitir a palavra, devemos de desempenhar de forma ativa, ou seja, devemos de agir, devemos de estar empenhados e agir nesse sentido. E é exatamente isso que, para agirmos e cumprirmos os mandamentos, necessitamos de os guardar. E no versículo 6, então, diz: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. E é exatamente isto. Para nós podermos agir e cumprir os mandamentos de Deus, nós precisamos de guardá-los. Podemos guardar esses mandamentos e isso mostra muito a sabedoria e entendimento que nós temos perante o reconhecimento da grandiosidade de Deus e da importância dos estatutos e mandamentos de Deus. E que fará com que outros reconheçam a inteligência e sabedoria do povo que é de Deus. Ou seja, quando nós cumprimos, nós fazemos com que os outros reconheçam. E se por um lado negligenciar a palavra de Deus torna-nos semelhantes aos outros, ao mundo, por outro lado, ao desejarmos honrar a Deus, obedecemos aos seus mandamentos. E no mínimo eu identifiquei 4 bênçãos, consequências, da nossa obediência a Deus. Primeiro, a obediência a Deus é reconhecível, visível por outros. 2. A obediência a Deus é uma forma de testemunho, de nós testemunharmos para outros. 3. A obediência a Deus é ser diferente dos outros e perante os outros. E 4. A obediência a Deus é capaz de atrair outros. Ou seja, como dissemos, se por um lado negligenciar, estamos a tornar-nos semelhantes aos outros, ao nós desejarmos honrar a Deus e obedecer, estamos então, existe 4 consequências, 4 bênçãos inevitáveis e que vêm logo. E eu vou voltar a repetir. A obediência a Deus é reconhecível e visível por outros. A obediência a Deus é uma forma de testemunharmos para outros. A obediência a Deus é ser diferente dos outros e perante os outros. E a obediência a Deus é capaz de atrair outros. Assim, nesse sentido, porque é que era tão importante que os israelitas vivessem obedecendo a um padrão diferente dos padrões das outras nações? E para nós hoje, porque é que é tão importante obedecermos ao padrão de Deus? Então, logo no versículo 7 e 8, que temos logo uma questãozinha de Moisés. Moisés questiona-se se existe outra nação que tenha Deus tão próximo e tão íntimo assim. Nós não temos que esquecer que Canaã era uma nação que tinha deuses politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Então, esta noção de um só Deus já era estranha, agora ter um Deus e ainda ter intimidade com eles era algo ainda mais estranho. Não podemos esquecer que Canaã já tinha ouvido falar de Deus e dos milagres que ele fez, como o do Mar Morto, ajudar o povo a sair da terra do Egito. Não era algo que eles iam ficar, mas que Deus é esse? Não, eles já tinham noção de que Deus é que eles estavam a falar. Portanto,
Não esquecer disso. O caráter do povo, do israelita, iria causar uma grande admiração nos outros povos. Porquê? A razão é porque nenhuma outra nação tinha leis que promovessem a bondade, justiça e santidade de vida. Podemos até dizer que era um pensamento revolucionário na época e podemos comparar com o pensamento de Jesus, que na altura, pela maneira como tratava todos como igualdade, teve um pensamento muito revolucionário na época. Ou seja, podemos ver sempre que a maneira como Deus instrui o seu povo e o pensamento de Deus, a ideologia de Deus, podemos dizer desta maneira para ser mais fácil de entender, sempre foi revolucionário com os valores do mundo. Tanto a maneira como tratar os outros, como até da vida de uma vida, digamos assim, religiosa, espiritual. Tanto a espiritual como a vida do cotidiano era de maneiras que sempre foram revolucionárias das deuses do mundo, a mostrar-nos que quem é cristão pensa de uma maneira que não é do mundo, ou seja, como diz às vezes, é como se nos sentíssemos cá. As leis de Deus, no entanto, honravam os pais, davam descanso ao povo e protegiam os direitos individuais, como por exemplo não matar, não roubar. Se nós respeitamos a lei de Deus e amamos, acho que só amar, acho que já resume isto tudo. Se nós amamos alguém, não roubamos e matamos. Ou seja, é uma lei que protegia o indivíduo e que lhe dava descanso na sua vida. Ao obedecerem a lei de Deus, irão mostrar exemplo para os outros povos. E esses povos, ao verem a lei de Deus, iam entender, ok, este povo faz aquilo que prega. Portanto, se calhar o Deus deles é o Deus de amor que eu também quero seguir para a minha vida e que vai-me ajudar a mim e a minha família. No entanto, não podemos esquecer que se o povo abandonasse a lei de Deus, eles estariam a dar não só mau testemunho, mas a desonrar a Deus. E ao seguirem a lei de Deus, estariam a dar a testemunho e a exaltar a Deus. Obviamente, isto faz um pouco de sentido. E ao vivermos segundo a vontade e a sabedoria de Deus, mostramos ao resto do mundo que Deus é um Deus de amor, cuidado e misericórdia. E acho que isto aqui é um adém só, que na minha opinião, que devíamos mostrar e enfatizar mais isto na nossa vida, de ter mais ação daquilo que falamos, não ser só falar, mas o agir. Porque não podemos esquecer que as nossas palavras e ações mostram o retrato daquilo que Deus é. E antes de finalizar, tenho uma perguntazinha. É daquelas perguntas simples, mas vamos fazer mesmo assim. Como pode a vida de um crente levar outros a Cristo? Então, como foi feita agora a última pergunta, como é que a nossa vida, enquanto filhos de Deus, enquanto obedientes aos mandamentos de Deus, pode levar outros a conhecer também estas verdades? E o versículo 9, que é o último versículo desta lição, diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, podemos identificar neste versículo 3 passos para manter a nossa fé viva, para nos mantermos obedientes, para nos mantermos motivados a obedecer aos mandamentos de Deus, a obedecer que Ele tem algo reservado para nós, Ele sabe todas as coisas e podemos confiar nele. Primeiro passo, guardar bem a nossa alma, guardar bem a nossa vida, ficar atentos. Este é o primeiro passo. E como é que nós conseguimos guardar a nossa vida, conseguimos guardar a nossa alma? Apegando-nos às verdades de Deus com toda a nossa força. É mesmo apegar-nos às verdades. Ou seja, nós só conseguimos obedecer-lhe apegando-nos às verdades dele, deixar que ele trabalhe em nós. De outra forma não é possível. E para que é que nós precisamos nos agarrar às verdades de Deus para nos proteger? Primeiro, para não nos deixarmos corromper. Segundo, para não nos deixarmos encantar. E terceiro, para não nos esquecermos das promessas de Deus. São 3 pontos importantes do para que é que é necessário nós guardarmos bem a nossa vida, guardarmos bem a nossa vida com Deus. Segundo, se o primeiro é guardar a nossa vida, o segundo é lembrar, não esquecer. E como diz aqui, não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Lembrar, não esquecer do quê? Basicamente aqui está a falar do passado do povo. E muitas vezes as pessoas dizem o passado é passado, ficou lá atrás, agora está o presente e é olhar para o futuro.
E realmente nós não há necessidade de estarmos constantemente a tocar no passado, a lembrarmos do passado, a murmurar por causa do passado, a julgar por causa do passado. Mas olhando para este versículo e olhando para todo o contexto do povo e toda a questão que nós temos vindo a analisar nas últimas semanas nas EBDs, vemos que era importante não esquecer as consequências dos nossos atos e da nossa obediência e desobediência. Mas neste caso é importante nós não esquecermos da nossa desobediência e lembrar aquilo que nós desobedecemos. Porquê? É importante não se aparte dos nossos corações, do nosso íntimo do povo, aquilo que o povo passou. Neste caso, era importante que o povo não esquecesse aquilo que passou, assim como nas nossas vidas é importante que nós não nos esqueçamos daquilo que passamos e lembrar do passado para não cometer os mesmos erros. Este é o ponto essencial. É nós lembrarmos para não cometermos novamente o mesmo erro, para não cairmos novamente em desobediência perante Deus. Por outro lado, o que é que também é bom lembrar o nosso passado? Para nos lembrarmos, faz com que não nos esqueçamos da certeza da fidelidade de Deus. Ou seja, tanto no povo, era importante eles lembrarem-se durante todo aquele percurso no deserto, o quão fiel Deus foi, o quanto os protegeu, e era importante também então lembrar o passado por isso, por todas as razões, olharem e verem que Deus foi fiel, Deus não os abandonou, Deus guardou-os, Deus encaminhou sempre e orientou-os sempre. E isso ajuda-nos então a encorajar-nos e a permanecermos obedientes. O facto de eu me lembrar que Deus é fiel, Deus cumpriu as promessas que tinha, é lembrar-me que Deus orienta, Deus guia-me e Deus concede-me bênçãos. E o terceiro ponto para manter então a nossa fé viva, se por um lado é guardar a nossa alma, guardar a nossa vida para não nos deixarmos corromper. O segundo é lembrar, não nos esquecermos do nosso passado, de forma a não cairmos novamente em desobediência e de forma a lembrarmos o quanto fiel Deus é. Em terceiro é divulgar. E fala então aqui no final do versículo 9, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ou seja, lembrar do passado não deveria ficar somente no povo, mas devia também ser divulgado. E aqui, quando dizem divulgado, é para filhos e netos. Era importante falar aos filhos e netos sobre o passado do povo, das leis de Deus, das razões para terem existido as leis de Deus. Era importante esses netos e esses filhos saberem, e era importante que também eles conhecessem a palavra e a obedecessem. E isso só era possível falando, então divulgando tudo o que o povo passou, tudo aquilo que o povo ultrapassou com Deus. E se a aliança não é ensinada para as crianças, a derrota da nação está assegurada. E isto é um pensamento importante na altura. Se eles não iriam lembrar a aliança que foi feita com Deus, se não passassem, se não fossem ensinados os mais novos, a derrota da nação seria assegurada. Porque a aliança, a palavra de Deus, é que os fazia diferentes das outras nações. Por isso, eles tinham de assegurar então que a derrota da nação não existiria, também por cumprimento e por obediência e por vivência com Deus. E de acordo com estas ordens, em Hebreus, os hebreus desenvolveram a confissão de fé chamada a Shema, e em Deuteronômio 6, 4 a 9, que eu vou passar a ler: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de toda a tua força, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal à tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Sinal à tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, esta confissão estava baseada em hebraico na palavra ouve, e lembrava-lhes que serviam um Deus e que deviam amá-lo, e que os pais deveriam ensinar diligentemente estas verdades aos filhos. Era toda esta importância de passar essa mensagem às gerações futuras. Então, 3 passos para manter a fé viva: guardar a nossa alma para não nos deixarmos corromper e desobedecer. 2, lembrar e não esquecer do passado para não cair novamente na desobediência e para lembrar da fidelidade de Deus.
3. Divulgar às gerações futuras para conhecerem aquilo que Deus operou no povo e, aplicando a nós também, nós testemunharmos aos outros e às gerações que vêm tudo aquilo que Deus ao longo da nossa vida foi trabalhando em nós. E assim, dessa forma, terminando a nossa EBD, temos como pergunta, para podermos refletir os irmãos aqui como temos feito em baixo, porque é que é importante para o crente lembrar-se do seu passado e quais são as formas saudáveis de o recordar? E como é que podemos ajudar as gerações futuras a conhecerem e lembrarem-se da palavra de Deus?